A partir de agora, na Alternativa, Falando Nisso, o podcast da 102. Um bate-papo descontraído sobre os mais diversos assuntos. Acompanhe. Olá, você que está acompanhando a Alternativa 102, está assistindo a gente também nas redes sociais, está no ar mais um podcast Falando Nisso, aqui da Alternativa, onde toda quinta-feira ao meio-dia a gente recebe alguém para trocar uma ideia, bater um papo e conhecer mais das pessoas aqui da nossa região. Curta, compartilhe esse vídeo, comente quem você gostaria de ver aqui, que a gente vai atrás, vai buscar e vai trazer a pessoa para vir aqui conversar, tá? Já aproveita aí e manda para o máximo de pessoas também. Se inscreva no canal no YouTube, procura lá podcast Falando Nisso, já se inscreve que os vídeos estão todos lá na íntegra. E hoje a gente está recebendo por aqui o Jefferson e o Jonathan, pessoal do Oeste Mais de Ponte Serrada. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo bem, sentamos, certo, Rodrigo. Sentamos do lado certo então, né? Jefferson e Jonathan. Sempre, Tá na Às vezes ordem. eu confundo. Tá na ordem, né? Normal. A nossa mãe também confunde. Se a mãe confunde, então os outros tá tudo certo. Sabe que o dia que eu fui te chamar, porque eu não tenho o contato do Jefferson no WhatsApp, eu tenho o teu. E fui te chamar de uma... Como é que é, cara? É com J, né? Começa com J. Com J. Jefferson não foi. Escrevi Jonathan, de tudo que era jeito não ia. Chamei no Instagram daí. Perdi o teu contato. Não, me chamou lá, não, tá certo, tá aqui, tava só escrito do jeito Procurava diferente. lá na lista de contato DI, né? Jonathan. Não acha, né? Tem uns que tem TH, tem uns que não tem. Tem, cara, tem. Tem uns com o JH no início. Várias variantes, né? O meu é com JH, mas não tem, depois é normal, né? Depois é normal. Mas tem uns que é JH, depois tem TH no meio, aí é com... E o Jefferson é com 2 F ou não? Não, é mais simplificado. Ah, né? o teu é mais facinho de escrever. Mais facinho. Mas eu convidei vocês para vir aqui, porque o pessoal, algumas pessoas conhecem vocês, outras não, né? Porque vocês estão lá no portal Oeste Mais de Ponte Serrada, né? Um dos portais mais conhecidos aqui da nossa região. Imagino que para chegar num patamar, num status desse, foi muito trabalho ao longo dos anos. Bastante trabalho, Rodrigo. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, por estar aqui na Alternativa, né, pessoal de casa que está acompanhando pelo rádio e também pelas redes sociais. Foi bastante trabalho, nós já estamos há 12 anos, né, completamos agora em 2024 12 anos de atividade. Lá de 2012 para cá foi assim um crescimento paulatino, né, aos poucos, muito orgânico. Mas o perrengue foi nos primeiros anos, né? Primeiros anos, assim, foi bem desafiador. Era pagar para trabalhar, né? Você Exatamente. Não tinha salário, né? Então, você fazia por amor na camisa mesmo. E, graças a Deus, hoje a gente tá num patamar diferente. Mas, claro... Mas o amor continua, né? Na camisa. Sim, o amor à camisa continua. Tem que ter, senão o cara desiste na hora, né? Mas o Jefferson eu conheci depois, lá no portal mesmo já, né? Mas eu acho que o Jonathan trabalhava em rádio antes, trabalhou em outros meios de comunicação. Então, quando foi aberto o Oeste Mais, na época um sócio meu era um colega de rádio meu. Uhum. O Marcelo? Que era o Marcelo Vieira. Nós trabalhávamos na Rádio Anambá, em Ponte Serrada, né? Famosa Rádio Anambá, tem 40 anos de história, um pouco mais. 40 anos de história lá já, né? Era a M até então, né? Depois com a digitalização, migrou para FM, né? Faz pouco tempo. Uma rádio muito tradicional, muito raiz, né? Sim. Bastante raiz, inclusive no nome, né? Inclusive. Que vem do indígena, né? Tupinambá, o nome de uma tribo indígena. E aí, que significava, se não me engano, se não me falha a memória aqui, comunicação, algo nesse sentido, né? Ah, por isso. Daí então, por isso que é Nambá e é até hoje, né? Sim. Então, eu trabalhava, cara, na época eu trabalhava na rádio, eu fiquei por lá uns 12 anos, mais ou menos, e na época o meu sócio foi um colega de trabalho lá da Nambá mesmo, foi o Marcelo, ele ficou um ano mais ou menos, né? Um dos fundadores, o Jonathan fundou junto com o Marcelo, então, né? O portal. E aí ele ficou um ano mais ou menos comigo, depois ele vendeu, ele quis sair, né? Daí ele vendeu e quem quis comprar a parte dele foi o Jefferson. Sim. E aí, mais adiante, uns anos depois, a gente vendeu entrou um terceiro sócio, né? Então hoje nós somos em 3 sócios, cada um com partes iguais, 1/3 cada um, né? 33,33. 3 vezes infinito, né? E estamos aí até hoje, né? Mas eu tive uma experiência no rádio, sim, e gosto muito do rádio, né? Bem bacana. E como que você decidiu começar no rádio? Por quê? Gostava da área ou Cara, foi meio no susto? O que me levou pro rádio foi a minha mãe, né? A minha mãe, ela era locutora desde a adolescência, praticamente, né?
Então ela começou, inclusive ela era sócia da Rádio Nambá, eu não era nascido, né? Eu sei da história, mas ela era sócia da Rádio Nambá lá uns 40 anos atrás, mais ou menos, 35 anos atrás. E aí ela foi viajar, morar fora, né, com meu pai, enfim. Morou no Mato Grosso, morou no Mato Grosso do Sul também, né? E acabou vendendo a parte dela e depois desse tempo aí que ela ficou fora, vendeu a parte dela, ela voltou pro rádio, trabalhou mais um bom tempo e aí foi nesse período que eu entrei na rádio, 2000 e... Ela era locutora, então? Sim, locutora. A Mara Copini, talvez o pessoal conheça aí, né? Durante muito tempo no ar. Os mais antigos aí, pessoal que ouvia a Rádio Nambá, na época, a alternativa aqui tem quantos anos? Tem 20. Agora em dezembro faz 20. Pois é. Tem metade do tempo da rádio da Nambá, né? Então, na época que não tinha alternativa, não tinha as rádios de Passos Maia, que é uma rádio forte também hoje. Que também deve ter uns 20 anos, acho que foi ao mesmo tempo daqui, mais ou menos. Então, a Nambá, ela era uma opção, assim como era opção também as rádios de Xanxerê, que tem um pouco mais de tempo, né? E eu entrei no rádio para responder a tua pergunta por causa da minha mãe, né? Foi por influência dela, né? Sim. Acabei começando na sonoplastia lá, fazendo a técnica de som, né? A que o M pessoal era chama, assim, né? E aí tipo fazia... o que a gente tá fazendo hoje aqui, nós estamos falando e tem alguém operando. Tem operador lá, né? Era tipo isso. Então a minha mãe fazia a locução, no caso, e eu operava ali. Na época, cara, era disco de vinil mesmo. Não tinha computador, era cartucho. Era um cartucho. Ali o locutor trabalhava mesmo, né? Não, e precisava dessa segunda mão, né? Era difícil fazer a locução e trabalhar sozinho, né? Porque você tinha que dar play Não era um clique, né, no mouse. Era um comercial por vez, por exemplo, por cartucho, né? Aí terminava, era tudo manual. Você tinha que dar play no próximo, já rebobinar, eram 2 cartucheiras que a gente chamava, né? Rebobinava o outro, guardava e inseria o outro, que ia entrar dali alguns segundos. E tudo assim, cara. Para o pessoal entender o que a gente tá falando aqui. O que acontece? Vamos supor que aqui seja a tela do computador hoje lá da rádio. Hoje a gente tem, por exemplo, música, vinheta, música, vinheta, música, vinheta. Comercial, 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 comercial. Tudo isso já numa playlist, numa sequência, né? Exato. Termina a música, roda a vinheta, roda a outra música, isso tudo automático. Como passa aí como o Spotify hoje, por exemplo. Ou o Media Player do seu computador, aí não sei o que você usa. Mas fica numa fila, né? Fica numa fileira e é executado na sequência. Vai sequência, é isso. O que o Jonathan tá falando aqui é que ele tinha que fazer essa sequência manual. Ou seja, a música era um disco, enquanto esse disco estava tocando, o outro já tinha que estar no ponto para terminar esse, tocar o outro. E aí vamos entrar no break comercial. No mínimo tinha uma folha com a sequência dos comerciais para rodar. Sim. Né? Cara, quando começava o programa assim, você se preparava. Você se preparava fisicamente, né? Porque o que acontecia? Você tinha lá uma pilha desses cartuchos, né? Que ele é literalmente um cartucho, né? Ele é um quadrado, assim, um retângulo. E aí tem uma espécie de um rolo de fita dentro, né? Que é... Por exemplo, uma fita cassete, uma VHS, tipo aquela fita, né? E lá roda e sai o áudio. Então você preparava aquela pilha de cartuchos que você sabia que aqueles comerciais, aquelas vinhetas, você ia utilizar durante o programa ali. Exatamente. Então tava tudo aqui do teu lado e você só ia, né? Vamos dizer como se fosse o celular, assim, talvez. É um pouco maior, né? Então, talvez um pouco mais... Isso, ele é mais largo. Ele é um pouco mais espesso, né? E é um pouco mais largo também, né? Então, ele é semelhante a uma fita VHS, aquelas maiores, só que mais quadradinho. Mais quadradinho, né? Isso. Então você coloca o cartucho rodar ali e dava o play. Exato. Enquanto esse aqui estava tocando, o outro do outro lado já estava rebobinando, tirava, guardava, colocava o próximo. É importante falar, porque você tinha que deixar rebobinado, porque senão vinha um outro ali, colocava a rodar... Tava no fim já? Isso devia ser um motivo de treta na rádio. Não rebobinava os cartuchos, né? Não acontecia muito, cara, porque já era automático, tu entende? A cartucheira, que é o equipamento lá que rodava o cartucho, terminava de rodar, chegava no fim, ele já rebobinava automático e só liberava para você tirar, sacar ele depois que rebobinasse. Então, quanto a isso, era mais tranquilo. Pois é, e você veja isso que você está comentando, como evoluiu para hoje, né? Hoje nós temos um sistema ali que quando ele trava, que vez ou outra trava, dá um problema, o pessoal acessa lá
da central Remoto, né? aqui, remoto, já Sim. mexe, já arruma, não tem problema. Ele mixa o fim do áudio com o início do outro. Eu acho fantástico aquela mixagem que ele faz, não corta Aham, seco, né? Então a tecnologia auxilia muito, né? Mas é legal ter esse tempo aí para ter essas histórias para contar, né? Conhecer, Cara, né? é tipo fazer autoescola hoje, né? Dirigindo um carro automático ali, sentar dentro, direção hidráulica. Não. É. Eu aprendi a dirigir num Fusca, por No exemplo, Fusca. né? Eu também fui no Fusca. Fazendo uma analogia. Quem Foi dirige isso, né? um Fusca dirige qualquer carro, né? Foi mais ou menos isso que É, aconteceu. mas depois, aí você pegou o tempo saiu disso e a tempo do computador Sim, chegar sim. na... Eu peguei toda a transição ali pro digital, né? Uhum. Na verdade, o informatizado. Aí chegou um tempo que era misto, né? Era híbrido, você trabalhava ainda com disco, já tinha o CD, né? O MD também, que foi uma outra mídia, e trabalhava com o computador também, né? Mas aí já não existia mais os cartuchos, por exemplo, para rodar a vinheta e comercial, era tudo no computador. Mas as músicas, muitas coisas vinham em CD ainda, você recebia aqueles demos promocionais lá que os artistas mandavam, né? Sim. Às vezes com uma faixa, 2 faixas, usava no CD. Quando não, você pegava o CD, copiava ele todo para o computador, tinha o trabalho de copiar ele para o computador, fazer a cópia e depois cadastrar, colocar, Isso eu fiz muito, digitar o nome do cantor, o nome da música e para jogar no sistema lá, para depois você poder usar no computador. E se você não soubesse copiar o arquivo do CD, você copiava o atalho da música só. Sim. Que aí não depois- reproduzia, daí não né? reproduzia. Tem isso aí. Daí não dava certo. Mas hoje você grava, tem vários programas de captação de áudio, você corta no computador, ali coloca a trilha, tudo bonitinho. Você gravava direto no cartucho? Na época, cara, tinha um chamado Akai, que eram dois rolos de Só pelo nome, né? Era a Akai e era a marca, na Era verdade, arcaico, né? do equipamento, né? Eram 2 rolos de fita, assim, como se fosse aquele rolo de fita de cinema antigamente, né? Um cada lado. Aí você dava por exemplo, gravava uma parte ali da locução e já tinha que mixar a própria trilha junto, né? E aí você depois voltava aquela fita ali para fazer, no caso, o corte ali bem no ato, né? Voltava aquela fita ali para fazer o corte naquele ato e dava o play de novo para você passar pro cartucho para ele ficar com o tempo certo. Né? Ah, entendi. Você gravava num aparelho e passava aquela Isso. gravação pro cartucho Gravava do no aparelho Play. e depois passava para esse cartucho aí. Isso. Era E, cara, era um sofrimento. Vamos supor era tudo manual. comercial de mercado, que os mercados têm oferta todos os dias, trocam texto todo dia. Ah, o ritmo era diferente, né? Era também, diferente, né? Sim. Porque você levava assim um tempo. Eu não sei porque eu não trabalhava muito com essa parte da gravação na época. Eu produção. sei como é que funcionava, né? Mas não trabalhava. Mas eu calculo que uns 10, 15 minutos tu levava para fazer um comercial de 30 segundos ali. Uhum. Simples, né? Sim. Com locução e uma trilha simples. Se fosse fazer uma produção, nem tinha como, né? Fazer uma produção com efeito. Muito que elaborada, tem não, hoje, né? porque- Não tinha como, né? Hoje você tem produções. Trabalha ali com várias trilhas, né? Isso, Se você quer isso. editar, né? E coloca Né? efeito na voz, coloca É. efeito em música, né? Hoje, se você quiser fazer uma produção de 30 segundos ali, bem produzida mesmo, leva até 1 hora a mais, né? Sim. Antigamente você levava mais ou menos esse tempo para fazer um negócio bem cru, por causa desse negócio analógico, arcaico. É arcaico, né? Pois é, e hoje em dia até o computador até programa as músicas pra Sim, gente sozinho, cara, se você quer. Tem a hora certa, né? A hora certa Ele automática. dá a hora certa automática. O locutor nem Legal. precisa mais dizer a hora, né? O Não, próprio não. computador já fala. Temperatura. E tá chegando a inteligência artificial aí, já tá aí, na verdade, né? Daqui uns dias troca o locutor até pela inteligência. Já copia a voz, né? Já pega a voz, já coloca lá e a inteligência grava o jeito que quer, né? Sim. Então tudo isso vem... Mas é o bom que a tecnologia auxilia, ajuda, né? Ajuda muito, né? A tecnologia é fundamental. É fundamental e eu vejo assim, hoje a gente começou falando do Oeste Mais, hoje a gente trabalha com a tecnologia, a gente não vive sem, né? O nosso ganha-pão,
Nossa profissão é trabalhar com a tecnologia, né? O que a gente faz hoje, o nosso negócio, décadas atrás, não existiria essa profissão, né? Sim. A profissão A forma do Pois veículo. é. pegar 20 anos atrás... Que se você for ver, o nosso podcast aqui, o vídeo até tá no YouTube, né? Mas o nosso canal de comunicação principal é a rádio. O canal principal de comunicação de vocês é a internet. Sim. É a internet, é o computador, é o celular, o tablet, enfim, é o digital, né? É o digital. Nós não temos impresso, né? Uhum. Não tem, não existe aquela de, vou no outro dia folhear o ST+, ali, não. Sim. Você... Que na verdade é um tipo de papel que evoluiu também, se for ver, né? Tem um isso. professor na faculdade que me falava isso aí, o papel evoluiu também. Sim. Hoje o papel tá aqui, né? Na palma da mão, literalmente, né? Todas as formas de comunicação, querendo ou não, hoje elas simplificaram, entre aspas, condensaram, né, dentro de um único dispositivo, né? Então você tem o jornal impresso dentro do celular, a rádio dentro do celular, Sim. a televisão dentro do celular, né? Tudo. E que bom que consegue se adaptar, né? Porque, por exemplo, a rádio também tem streaming, no caso, né? Sim, também tá na Alexa, também tá aí, né? Mas o Jonathan trabalhou em rádio, e o que você fazia antes da... Cara, eu na época que o Jonathan trabalhava na rádio, eu brincava lá na rádio, porque eu era criança, né? Então, eu fui criado dentro da Rádio Nambá, nos corredores lá da emissora, e muito por influência da mãe e, consequentemente, do Jonathan também, né? Eu fui para a parte da comunicação. O Jonathan é formado em jornalismo, né? Eu fui para a área de publicidade, também na área de comunicação. E aí tentando encaixar um pouquinho das histórias, né? Então, o ST+, criado em 2012 pelo Jonathan e o Marcelo. Nessa época eu morava em Joaçaba, estudava em Joaçaba, fazia publicidade lá. E no ano seguinte, quando eu voltei a morar em Ponte Serrada ainda, estudando na universidade, aconteceu essa situação ali da venda da parte do portal, e eu acabei ficando com o percentual desde então... Foi recente, então, essa venda do Marcelo ali? Foi no primeiro ano. Assim, logo que foi aberto o site, um ano depois ele vendeu. Por exemplo, começo de 2013 ele vendeu. 2012 foi em março, 2012 que foi aberto, né? E ele decidiu vender... deu menos de um ano. Fevereiro... E ele foi embora, Marcelo? Na época ele ficou trabalhando na rádio mais um tempo, na Nambá. Aí ele é ligado à área de informática também, né? Então ele dava aula de informática, chegou a abrir uma lojinha na época, depois desse pós aí, que ele saiu do site. E depois ele foi morar no litoral, hoje ele mora em Palhoça, se não me engano. Mas a gente se dá bem, assim, eu tenho contato com ele, certo, né? Tudo certo, né? Ele é meu amigo até hoje, né? Então... Sim. Faz parte da história. E depois que vocês começaram ali a trabalhar juntos ali, acontece muita treta ou não? Trabalhar no site? Cara, às vezes acontece. Acontece e é natural, né? Mas não vira notícia, né? Ainda nunca chegou a virar, né? Não chegou em vias de fato, né? Pra virar, né? Sim. Não, é muito legal essa transição. Mas e depois que você abriu o portal, no caso, abriu o site ali, começaram a trabalhar, você ficou mais tempo na rádio ainda ou já saiu e já foi se dedicar? Eu fiquei mais uns 6, não, fiquei eu acho que uns 8 meses, até o final de 2012 ali eu fiquei na rádio. Depois eu saí da rádio e acabei assumindo uma assessoria de comunicação na época, em 2013. Eu trabalhava nesse meio tempo também num jornal. Eu já estava formado nessa época, né? Fez aonde? Em Concórdia? Eu estudei em Concórdia, na UNC. Junto com o Jarbas ou depois? O Jarbas de uma turma pra trás da minha. Então, o Jarbas se formou depois de você? Se formou depois de mim, isso. E eu trabalhava num jornal de Catanduvas, semanal, no caso, e acabei saindo da rádio porque daí eu tinha o site, acabei assumindo essa prefeitura, essa assessoria de uma prefeitura em Passos Maia, inclusive, né, que é o município vizinho lá de Ponte Serrada. E aí não tinha como conciliar tudo, cara. Eu tava me sobrecarregando demais, assim. Era site, a rádio, o jornal, né, mais a assessoria. Então, eram muitos afazeres e não dava conta, né. Então, acabei... para fazer os 4 mal feitos, vou fazer menos, mas fazer bem feito, né? Sim. Daí optei por sair da rádio,
E aí continuei mais um tempinho ainda no jornal, mais uns meses, e saí também do jornal. Daí fiquei só na assessoria na época e com o site engatinhando, né? O site no começo ali, que foi bem difícil. A gente trabalhou home office durante boa parte desses 12 anos aí, né? Quando na época nem era famosa esse termo nem aí, existia né? o termo na época. O home office não existia. Não né? existia. Então, Bom, vocês já estavam usando ele já. Porque dá para se dizer, né, que o S+, ele começou literalmente trabalhando de casa, né? Então, Sim. e até hoje, se a gente precisar trabalhar daqui, pega um celular, você consegue alimentar um veículo de comunicação digital, né? Mas fisicamente a gente foi se reunir, de fato, com equipe, ter um espaço, foi faz uns 5 anos, né? Faz uns 5 anos, 6 anos, 5, 6 anos no máximo, né? Então, assim, a maior parte desses 12 anos aí foi, de fato, trabalhando dentro de casa. Sim. Às vezes no quarto, inclusive. Sim, né? sim. Onde tinha o computador lá, a escrivaninha, né? E aí, depois que a gente acabou ganhando um pouco mais de corpo, estrutura e também resolveu dar um passo a mais, né, cara? Ter uma sede ali, um ambiente necessário, né, para você conseguir também dar outros passos. Uma coisa que eu costumo falar para algumas pessoas, principalmente nessa questão que vem não só da parte de comunicação, mas na parte de negócio, né? Hoje a gente tem um negócio, só que a gente começou o negócio como profissionais da área de comunicação. O Jonathan como jornalista, eu como publicitário, não necessariamente como empresários, né? Então, a gente teve que, durante o percurso, aprender e ainda está aprendendo muitas questões de gestão, de administração, de você gerir um negócio, você ter uma estrutura, você ter que honrar com as contas de um negócio mensais, com equipe, tudo isso a gente teve que ir aprendendo no processo, né? E por não ser apadrinhado, por não fazer parte de um grupo, de algo nesse sentido, os passos eles foram mais cadenciados, né? Mas eu sempre digo assim, a gente olhando para trás, começou um negócio que existia só digital, aí depois a gente foi para uma sala, que é onde a gente está até hoje, mas olhar para aquele ambiente, quando a gente entrou e como que ele está estruturado hoje, é muito gratificante, assim, de a gente ver a evolução que aconteceu, né? E ela totalmente por conta do trabalho de todos, né? Da equipe. É um passo de cada vez que tem que ser dado, né? Sim. E a equipe de praticamente vocês dois e mais quem? Nós temos a redação, que são 3 pessoas, né, contando comigo, né, então nós temos uma redação formada por 3 pessoas, aí o Jefferson é na parte comercial, né, que na verdade não é comercial, de negócios, né, que é um termo mais pomposo. Sim. Então a parte de negócios, a parte publicitária, que é a formação dele, né, e aí temos... remotamente, esse terceiro sócio nosso, ele é da área de TI, que é a tecnologia de informação, né? Então, ele trabalha toda a parte de desenvolvimento do site. Hoje, nós não temos terceirização do desenvolvimento do site. Por exemplo, o layout, que você acessa lá, vê o bonitinho lá, tem códigos por trás, né? Sim, que é necessário programar, né? Então, daí é esse mesmo sócio que faz essa parte. Pô, e isso poupa para vocês um pila, né? E a gente consegue ter um pouquinho mais de liberdade, né? Também, então, a forma como está hoje o layout da estrutura do S+, do que as pessoas consomem de conteúdo, foi 100% feito por nós, né? Desde o layout, o que queria ter lá dentro, né? E até a parte de back ali, de onde que as pessoas não enxergam, né? A parte do painel administrativo, onde que o pessoal do conteúdo coloca as reportagens, onde que a gente sobe Isso é legal. Porque como vocês atualizam todo dia, vocês que sabem o jeito fácil de colocar lá a notícia, o que precisa e o que talvez está lá sobrando, né? Sim. É a mesma coisa quem desenvolve um software de uma rádio, por exemplo. Um locutor sabe o que precisa e o que não precisa, né? Exato. Então seria nesse sentido. Toda essa parte estratégica de planejar, pensar, no caso, o produto final ali, que é o digital nosso, né? O site e... Na verdade, são 2 sites, para o pessoal entender. É o site que é visível para todos, para quem acessar ali o smais.com.
E o site que a gente administra Sobe os conteúdos, sobe os conteúdos ali e tal, né? Sim. As fotos. Que é um acesso que só vocês têm, né? Que é um acesso limitado. Então, são 2 sites, né? Que é essa mesma pessoa que faz ali toda a gerenciação e a criação, no caso, né? Com base, claro, no que a gente define ali, do que é necessário, essencial, né? Vocês sempre tiveram esse conceito, porque o site de vocês ele é um site bem limpo, né? Sim. Ele é um site clean. Cara, não é poluído. Aham. É uma coisa legal de você abrir, olhar e ler a notícia. Tu consegue ler a notícia Sim, isso sem sim. precisar ficar fechando um monte de aba. Sim, Na sim, verdade, isso- essa é uma premissa, né? É uma premissa que a gente, na verdade, a gente prima pela qualidade, né? Uhum. Às vezes até em detrimento de algum recurso financeiro, claro, se você quisesse encher de publicidade ali, ocupar todos aqueles espaços em branco ali, né? Que são as áreas de respiro, que a gente chama, para não deixar o negócio sobrecarregado, daria para fazer. Mas não seria uma experiência legal pro leitor, né? Exatamente. Pro leitor, e não seria atrativo também para o anunciante, porque ele estaria ali dividindo tela com um monte de anunciantes. Não faz sentido, não faz sentido. Não faz muito sentido, né? E desde o início, né? Porque o negócio, como ele é um dos pioneiros, né? 12 anos, mais de uma década. Na época, se você for olhar na linha do tempo, não existiam portais de notícia quando o S+, foi criado. Existiam um G1 da Vida, Terra, UOL, esses megalópolis ali, Sim. né? Mas regionalmente, depois de anos, começou a se multiplicar. Eu acho que tinha tudo sobre Xanxerê, ou não? Tinha, né? Xanxerê já E é mais antigo 2010, um pouco, né? 11, eu acho que por aí. Eu lembro que eu morava em Joaçaba, quando foi lançado o S+, recém tinha sido lançado o Éder. O Éder Luiz tinha lançado o portal dele sim, também. sim. Então, são os pioneiros, digamos assim, da região. E querendo ou não, naquela época, a forma de você consumir conteúdo digital era diferente, né? Era o início de tudo. E o S+, ele veio com a pegada do jornal impresso, né? Então, eram as notícias que o Jonathan comentou ali, ele produzia no jornal semanal e que iam também para dentro do portal, só que agora com muito mais agilidade. Então, você era um veículo de comunicação escrito, mas em tempo real. Você não precisava a tiragem do jornal Sim. no dia ou na Esperar a semana. impressão, né? Então, sempre foi muito focado nesse sentido, né? E como eu falei antes de que a gente foi indo, caminhando com essa mentalidade de profissional da área de comunicação, a gente sempre deu muito enfoque para a parte do conteúdo e a experiência do nosso leitor. Então, a primeira versão do S+, quando foi criado, e ficou, acho, uns 4 anos por aí, né? Até a entrada do nosso sócio, era uma versão que a gente não tinha aquele controle, né? Aquele controle de mudar layout, né? Era uma empresa terceira que tinha criado um layout fixo. Até tinha, né? Mas era um valor bem alto que eles cobravam se tivesse que fazer alguma alteração. Então aí por isso que eu te falei, você esbarrava no custo. E né? não era... Mesmo que esse sócio cobre o valor dele, que é um acerto interno de vocês, não precisa falar, mas mesmo assim vai sair mais em conta. Sim, Mas e nem só eu- isso, e cara, você- mas a forma engessada, porque eu falo assim, quando você olhava pro que era o S+, naquela época, se você pegasse outro portal, qualquer tipo de site daquela empresa que fazia, você enxergava aquela empresa, você não enxergava Sim. o S+. Sim. Entende? Os Então, elementos que eram então, utilizados a gente- eram padronizados da empresa, no caso. né? Então a gente mudou o layout, aí logo na sequência foi refeita a marca, e desde então tudo dentro de casa. Então o layout foi feito pela gente, e a parte de tecnologia foi feita pela gente, a marca foi feita pela gente, né? Mas sempre pensando no leitor. Isso que você falou, de o site ser um site limpo, de ter essa experiência de usuário, digamos assim, reflete o que a gente internamente sempre primou, né? Sim. Que é a gente entregar para a pessoa o conteúdo, né? E quando a gente fala o conteúdo, aí sim vem a parte de negócio. A pessoa está entrando no portal para quê? Para acessar a notícia que ela quer saber lá daquela manchete. Mas junto com aquela notícia existem outros conteúdos que são os conteúdos publicitários. E eles não têm que brigar com aquela informação.
eles têm que estar junto com ela, né? Então é por isso que a forma como o West+ foi construído, e durante muito tempo a gente está há vários anos sem mudança de layout, justamente por isso, porque ele deu certo. Essa receita que a gente fez dentro do portal, ele deu muito certo. E até a forma como vocês escrevem o texto, né? É padronizado de um jeito que é Sim. legal de ler. O Jonathan, não é pesado. O Jonathan fala assim, que você lendo aquela notícia do West+, mesmo que você não veja o layout dele, você enxerga a letra, a letra da pessoa que está escrevendo, Sim. porque existe essa padronização, né? Que são questões de processos mesmo. Uma preocupação que a gente tem, hoje, por exemplo, nós somos em 3, então são 3 produtores de texto diferentes. Cada um tem uma letra, digamos assim, né? Sim, sim. Mas o que a gente prima é pela padronização para que o texto tenha a característica do West+, né? Isso. Para que seja uma linguagem clara, objetiva, para que seja de fácil entendimento para todos, né? Para a pessoa mais letrada, seja para a pessoa ali que sabe ler poucas palavras, mas, né, lendo, vai entender. Então, esse é o objetivo, né? Faz parte de uma filosofia, na verdade, que a gente tem na redação, de trazer esse texto ali sempre com uma característica que faça parte do West+, que a pessoa vá ler ali e diga, não, esse texto não foi o Jonathan, não foi a Kiane ou a Júlia, que são as outras 2 pessoas ali que trabalham comigo na redação, que escreveu. Não, esse texto foi escrito pelo West+, né? Sim. Embora tenha lá a pessoa que escreveu lá, o nome da pessoa, né? E hoje vocês se tornaram referência também, né? Porque o pessoal, vamos ver se essa notícia é verdadeira, ou vamos ver se essa notícia aconteceu mesmo, vamos ver, deu um acidente na BR, deu mesmo? Vamos ver lá no West+ se tem alguma coisa. É difícil até chegar nesse ponto, né? Sim. É bastante. Cara, é um trabalho. Eu sempre digo assim que é uma vida para você construir a credibilidade, mas é um dia para você jogar ela fora, né? Exatamente. Então, você tem que... É claro, erro a gente comete praticamente toda semana. Não vou dizer todo dia, porque, né? Daí seria demais também, mas, né? assim, acontece erro de você, mas assim, a gente sempre preza muito pela confiabilidade da informação antes dela ir pro ar. Às vezes, até a gente tem a informação ali com 90% de certeza, mas como é uma informação, por exemplo, uma morte num acidente de trânsito, né? Que é um negócio assim bem grave. Você não vai divulgar e matar uma pessoa depois e depois tem que ressuscitar, né? Ressuscitar, Sim. né? Então, a gente sempre preza pela apuração, às vezes até a internet ela exige muito você ter agilidade para publicar a informação, né? Mas às vezes a gente até fica atrás assim de alguns outros veículos que saem antes na frente, porque a gente não checou 100% a informação, não tem total confiança que aquilo é verdade, né, para levar pro ar. E claro, quando acontece de errar, que acontece, como eu já falei, Retrata-se, com a né? total humildade, tu vai lá e se retrata, coloca uma correção, uma errata nota, lá, né? E informa, deixa aquilo lá dentro do texto, vai ficar para sempre. Ó, informamos, a informação tal não era bem assim, a notícia já foi atualizada, a informação é essa e aquilo lá vai ficar lá. Então, quem leu e vai voltar para ler de novo, você viu lá? Não, mas não foi bem isso. Não, como assim? Não foi bem? Não, tá ali. Tem o histórico, né? A gente, se teve algum erro noticiado, esse erro ele não vai ser apagado, sim, né? Sim. Ele vai... É a errata, né? Exato. Uma erratinha ali. Porque daria para simplesmente excluir atualizar, lá né? a frase, né? Por exemplo, o erro tá nessa frase. Então, exclui a frase, deixa assim, né? Não. Informa que foi Deixa a errado. frase lá e tá Até aí. porque muitas pessoas já leram aquilo, né? Já receberam aquela informação que de fato não era uma informação, né? Foi um equívoco. Então, por isso também a gente tem essa filosofia de, se errou, assume o erro, vai lá humildemente, né? Reporta e coloca a informação certa. Mas vocês estavam falando da parte da credibilidade e isso é interessante porque quando o veículo ele já é taxado como que possui essa credibilidade, já o pessoal confia, mesmo que a notícia não foi primeiro lá. Sim.
né? Vamos esperar um pouquinho para colocar essa notícia, mas ela vai já com a certeza de que está certo. E os veículos tradicionais, eles sobrevivem muitas vezes justamente por isso, né? O pessoal confia no rádio, na TV, confia no portal Oeste Mais que faz a notícia certa e talvez não confie tanto lá no outro portal lá, porque aquele lá, às vezes, pode ser que está manipulando alguma coisa, né? Eu vejo até que não é nenhuma situação assim de má intenção, manipulação, que, claro, pode acontecer também, né? Mas eu vejo que é uma falta de critério muitas vezes, né? E essa ânsia também de ser o primeiro, de informar ali o quanto antes, porque você, como já falei, um diferencial do digital hoje é, de fato, a agilidade, né? Você tá, assim como no rádio, no digital você está sempre ao vivo, né? Embora você tenha um site estático ali, né? Você está sempre ao vivo. Então você tem ali a opção de, numa matéria que já está publicada, você tem a opção de ir lá atualizando a notícia, colocando mais informações. Teve uma citação nova lá, acrescenta no texto, né? Você está sempre ali, é dinâmico, né? Você não precisa cada fato novo criar uma nova manchete, uma nova matéria. Você pode ir alimentando, né? E atualizando. Então, essa questão do erro, que às vezes acaba comprometendo a credibilidade, né? Às vezes acontece muito não pela má fé da pessoa que está ali atrás, do profissional, né? Entre aspas, né? Porque eu vejo que o bom profissional, ele vai prezar por essas coisas ali, né? Que é você checar, principalmente no jornalismo, né? Checar tudo antes, né? De tornar aquilo público, né? De tornar aquilo visível para os leitores, né? Sim, vocês não trabalham muito com a produção de vídeo? De vídeo, a gente faz alguns materiais esporádicos, dá para se dizer assim, mas, inclusive, muitos materiais que a gente produz como negócio, aí sim falando, eles acabam nem sendo relacionados com o veículo de comunicação. A gente faz produções para empresas, nesse sentido, mas muitas vezes, como não tem relação com o público, a audiência do Oeste Mais, aqueles materiais eles são entregues especificamente para o cliente. Dentro do veículo, do portal em si, a gente produz, mas não com tanta frequência. Justamente por essa questão daquela essência da migração do jornal impresso, porque o jornal impresso era texto. Sim. E como a gente veio sempre muito em cima disso, a nossa principal forma de conteúdo continua sendo o texto, né? O jornalismo escrito. Tanto é que são, em média, mais de, eu acho que 30 conteúdos diários, né, que são produzidos pela equipe de redação. Porque se vocês fossem fazer matéria em vídeo, ia ter que pelo menos mais umas 3 pessoas lá para trabalhar. Porque sim. O tempo que eu fiquei no Canal Ideal, eu peço isso para dar o gancho do próximo assunto. Quando eu estava no Canal Ideal, que a gente fazia muita coisa em vídeo, além dos outros materiais, a gente recebia, vez ou outra, uma ligação de, apareci aí, mas não quero mais estar aí, sabe? Eu fazia mais material de entretenimento, então eu ia pra rua, fazia uma enquete, aí na hora da enquete lá você pergunta pra pessoa gravando, né? Posso usar a tua imagem? Pode usar, mas depois se a pessoa ligar e dizer que não quer mais, mesmo assim tu tem que tirar, mesmo tendo a declaração dela dizendo que quer, né? Então, beleza. Vocês já tiveram algum problema com isso? Uma divulgação de uma imagem que teve um problema, alguém ligou lá, ficou chateado? Algum processo que recebeu por alguma notícia? Cara, sim, e eu vejo que isso infelizmente, é normal, né? Uma parte que você tem que reservar do teu, digamos assim, do teu caixa lá, do teu estojinho de sobrevivência lá, teu kit de primeiros socorros, porque eventualmente vai acontecer, né? Não só pelo fato de que a pessoa se sentiu lesada ali por ter algum nome ou a imagem ali veiculada, mas porque às vezes você mesmo errou, você mesmo cometeu um erro e por mais que você corrija, você, querendo ou não, você causou um dano, né? Se causou, você gerou um certo abalo ali, um dano moral, né? Que no caso acontece com mais, é o mais comum, né? O dano, a indenização por dano moral.
já tivemos assim algumas situações de direito autoral, por exemplo, em fotografia, né? Que você acaba utilizando uma fotografia que você tinha a ciência ali que podia ser utilizado com crédito bem certinho e tal, mas aí o fotógrafo, o autor da imagem, enfim, se sentiu lesado de alguma forma. E te cobrou, né? E você... Mesmo com o crédito, né? Mas é que são Você situações bem específicas, né? Porque, por exemplo, essa das fotos é meio que um mercado que existe, sabe? Dessas notificações que a gente já recebeu, são dessas fotos de grupos grandes, não nem de comunicação, mas grupos específicos de fotografia. Então, é uma notícia das Olimpíadas, por exemplo. Aí você vai colocar, eu não tenho ninguém representando o Oeste Mais lá na Olimpíada fotografando. Eu vou pegar de alguma agência, por exemplo. Sim. Vou credencio a foto e, na sequência, meses depois, a inteligência dos caras, por isso que eu digo que é um mercado que existe por trás disso, vem notificando, eu quero o direito autoral porque não tinha autorização para utilizar a fotografia. Então, existem essas situações. Mesmo acreditando, porque quem vai lá fazer a foto da Olimpíada ou de um jogo, que seja aqui, a pessoa quer receber pelo que está fazendo, né? Sim. Não basta dar o crédito. Não basta dar o crédito. Exato. Você Então, tem que ter autorização da pessoa. Não, eu te autorizo a utilizar, mas não precisa me pagar nada, mas eu te autorizo. Aí, beleza. Né? Porque, mas, senão, você tem que assinar uma agência, por exemplo, a Reuters, a AFP, né, que são as agências famosas de fotografia, por exemplo, né, você tem que assinar, né? Porque a notícia ela tem que vir com a foto, senão... Sim. E então, nessa situação é mais de tu dar crédito, né? E ainda pegando nessa linha de dar crédito, a gente produz muito conteúdo, né? E muito conteúdo autoral nosso. Então, é uma coisa que eu acho muito legal também, e volta e meia a gente faz umas clipagens nesse sentido, de perceber que veículo de grupo grande está utilizando... hoje já nem tanto a nossa notícia de fato, mas eles estão se pautando pelo que o Oeste Mais criou. Entende? Sim. Então, foi feita uma reportagem que aquele teor estava dentro do Oeste Mais, não saiu em release, em boletim, nada. E foi a partir do que o Oeste Mais criou de conteúdo que outros veículos vieram e fizeram. E isso acontece muito quando você vira a referência, né? Porque lá no Canal Ideal nós tínhamos essa preocupação também. Vamos nós ser pauta para os outros e não pegar a pauta nos outros. E isso é um trabalho, né? Sim. É um trabalho de planejamento, né? Você tem que pensar, sentar, discutir com a equipe o que é legal, o que não é legal. Tem que ter, é muito importante também as fontes, né? Boas fontes, né, cara? Porque o jornalismo é um negócio, assim, muito... É um leque muito amplo, né? Então, você tem que ter relacionamento, né? Você tem que receber informação ali e a partir do momento que você recebe informação, você começa a filtrar, né? Ver se é legal, ver se não é legal. Ver se aquilo é uma notícia ou não é, né? Eu tinha um professor de faculdade que dizia que às vezes a informação, o que é? O cara foi mordido por um cachorro. Tá, mas isso acontece quase todo dia, né? Alguém é mordido. É algo comum, né? Agora, o cara mordeu um cachorro. É o contrário, né? Isso é notícia. É o critério de noticiabilidade, né? Será que isso é legal ou não é? Será que vai chamar a atenção? Não vai. É interessante para quem tá lendo ou não é, né? Agora, o cara mordeu o cachorro é interessante, né? É o inusitado, né? Foge do comum, né? Foge do dia a dia. E você perceber que eu digo, o conteúdo que você tá trazendo e ele se torna pauta para roda de conversa das pessoas, isso aí é bem legal, cara. Né? E eu falo do nosso negócio porque hoje, já há muito tempo, eu não produzo mais conteúdo, né? Eu tô em outras frentes dentro do portal. Lá atrás, mesmo não sendo jornalista, mas tendo um professor ao lado ali, né? E lá no início, né, quando a gente não tinha equipe de fato, então eu produzia conteúdos, mas sempre com essa mesma delicadeza, atenção, que até hoje é replicada dentro do portal, né? E, enfim, que ver a nossa notícia
na boca das pessoas, pautando as rodas de conversa, ou até mesmo direcionando assuntos assim que, se não fosse por ela, eles não aconteceriam, entende? Foi através de... a notícia foi o gatilho para a gente fazer, para alguma ação acontecer na cidade que você mora, por exemplo. Isso que é legal. Quando você consegue colocar uma notícia e essa notícia movimenta lá fora, aí o bicho pega. Aí que você vê que realmente está dando resultado, né? E hoje, qual é o maior desafio que vocês têm? Cara, o maior desafio é conseguir dar conta de tanto conteúdo que tem com uma equipe enxuta. Porque é muita informação que a gente recebe a todo momento, né? Então, hoje são muitos canais de comunicação, né? A gente tem ali as redes sociais, tem e-mail, vem muita coisa de assessoria, né? Então você tem que ter uma filtragem muito grande e às vezes até você acaba deixando de utilizar uma informação que seria legal, seria bacana se você tivesse uma equipe maior, né? Tem que priorizar, né? Hoje você tem que priorizar, você tem que elencar. Tenho 10 notícias aqui, mas não vai dar de fazer as 10. Eu tenho que fazer 5, né? Sim. Dessas 10, quais são as 5 principais, né? Mas as outras 5 também seriam legais, né? Então a gente esbarra às vezes nessa carência de profissionais, mas também faz parte do nosso projeto, né? Da nossa ideia assim para os próximos tempos crescer, né? E trazer mais, ampliar o corpo ali, a equipe, não só a equipe da redação, mas de outras áreas também dentro do site, para que a gente consiga abraçar mais pessoas, consiga atingir, por exemplo... Fazer o nome valer, né? Oeste Mais. De fato. De Oeste, fato. né? Já abrange mais. Porque por mais que a gente tenha esse filtro ali, essa moderação, seria interessante a gente trazer conteúdos que às vezes a gente acaba esbarrando no material humano mesmo. É humanamente impossível, né? Vou produzir 100 conteúdos por dia. É legal, seria ótimo. Seria né? excelente. E teria conteúdo para fazer. Sim. Mas você precisa de uma equipe bem maior, né? Sim. Então, acaba não dando conta esse é um desafio. de tudo, né? Gente, é o seguinte, eu vou presentear vocês aqui por terem aceitado o nosso convite. Aqui, ó, um presentinho para cada um aí. Muito lá obrigado, da Persona aqui, que é um dos nossos patrocinadores aqui. Obrigado. Juntamente com a Cortinari e também a Avelino Braganholo SA. Obrigado a vocês aí pela parceria. Abre e vamos ver se vai gostar do presente aí. Achei que era pra deixar um suspense pra galera. Vamos rasgar que daí ganha mais, né? Isso aí. Tem problema não. Todo embaladinho numa caixinha aqui, olha só. Você sabe que aquela que eu ganhei lá, só eu uso lá em casa, porque eu tenho medo que alguém vá lá, use e quebre. E é uma... Cara... E aí pra ganhar outra, só participando de novo, Rodrigo. Muito show, obrigado. Olha só. Pra mim, cara... É uma coisa fantástica. Eu gosto de caneca, assim, eu faço coleção lá em casa. Tem um monte. Caneca e copo personalizado, assim. Então eu acho que é uma coisa bacana, porque você vai usar, depois vai lembrar que foi lá e tal, né? Aquela vez que eu fui lá, cara, aquela vez que eu... né? Já vou substituir a minha taça aqui, vou deixar só. Obrigado por vocês terem tirado um pouco do tempo de vocês lá vindo aqui conversar comigo, tá? Fazem 2 anos que eu participei lá de vocês, então foi muito legal ir lá aquela vez, né? Já faz 2 anos. Já fazem 2 anos. Tá quase na hora de voltar, né? Como passa o tempo, né? Outro dia eu estava assistindo ele de novo lá e vi quanto foi legal estar participando lá. Então, é uma satisfação receber vocês aqui também, né? E a gente usa conteúdo de vocês aqui. Né? Às vezes, quando vê uma notícia, essa notícia é legal, vamos passar no ar aqui, ler a notícia legal, no ar, legal. Né? Então, fico muito contente, né? E desejo todo sucesso do mundo para vocês lá. Amém. Obrigado, igualmente, Rodrigo. Obrigado pelo convite, né? E obrigado, pessoal, que também acompanhou nosso papo até aqui. A gente espera ter atingido, assim, o objetivo, né? As expectativas. Né? Cumprido as expectativas. E a gente também tá à disposição, cara. Sempre que precisar de alguma coisa aí, somos parceiros, né? Somos de áreas, de veículos distintos, no caso, mas uma área afim, né? Que é a comunicação. Então a gente tá sempre à disposição e também da alternativa. E essa parceria que existe dos veículos, eu acho que ela é sadia, ela tem que acontecer, né? Então, muito obrigado pela abertura do espaço aqui, pra gente vir conversar, né? Contar um pouquinho uma pincelada da história, né?
do nosso negócio. E você comentou ali 2 anos atrás, você foi lá e agora recentemente reassistiu, né? E isso que eu acho legal também desse formato do podcast, né? De que a gente está deixando ali registrado. Né? Deixa lá guardadinho na gaveta. Como se fosse um livro digital, né? Porque o livro você tem ali impresso, o livro você vai ter para sempre, né? Vai estar ali a história. E aqui a história tá para sempre também, vai ficar para sempre na rede social ali. Isso que é a vantagem, né? Porque, por exemplo, no rádio vai passar, tá rodando, né? Meio-dia ali, toda quinta-feira ao meio-dia. Passou, Sim. né? Mas o pessoal pode hoje voltar no YouTube, reassistir, colocar na TV para assistir. Na TV para assistir é outra coisa. Né? Coloca na TV, na Smart TV em casa, lá no YouTube, procura lá e assiste na TV. É bem legal, né? Mas pega uma pipoca, cara. Fica assistindo, é muito bom, cara. Só não fica olhando muito pra nossa cara, né? Ou faz o seguinte, deixa rodando lá e vai fazer outra coisa, só fica ouvindo. É melhor. É quase uma companhia como o rádio é, né? É verdade, quase uma companhia. Mas então, muito obrigado. Obrigado a vocês. Curta, compartilhe esse vídeo, comente quem você gostaria de ver aqui que a gente vai atrás buscar. Se inscreva no canal no YouTube, siga a gente também, podcast Falando Nisso nas redes sociais, Alternativa 102 aí também. E um forte abraço a todos. Quinta que vem estamos de volta, até lá. Acabamos de apresentar Falando Nisso, o podcast da 102.